Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Me chamo Kaliane e hoje eu vou falar sobre um assunto delicado que já era para ter gravado, mas eu não estava me sentindo pronta. Na verdade, eu acho que eu nunca vou me sentir. Que hoje mesmo eu pensei, eu acho que vou deixar mais para frente. Mas vamos lá. Eu quero falar sobre o que eu aprendi com o luto. E a primeira lição é essa: a gente nunca está pronto, mas isso vai acontecer com todo mundo. Então, em algum momento da nossa vida, não importa se mais cedo ou mais tarde, mas em algum momento a gente vai ter que lidar com essa dor, que é a dor do luto. Eu perdi meu avô quando eu era criança ainda, então eu não sofri isso, né? Depois, em 2014, eu já era adulta, eu perdi meu outro avô, mas ele já vinha doente. Eu já tinha ido visitar ele no hospital e ele estava muito mal e a gente meio que esperava. E em 2019 veio a dor mais forte, a dor que realmente eu não conhecia ainda. Foi quando eu perdi o meu pai. E antes de começar um pouco na história, eu queria só trazer um versículo sobre o que a gente falou, né? Que vai acontecer com todo mundo. Uma hora ou outra vai acontecer, uma hora ou outra você vai ter que lidar com essa dor. E lá em Eclesiastes 3, versículo 1 e 2, ele diz que há tempo para tudo debaixo da terra, debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Então a Bíblia, ela já traz isso, ela já traz esse fato, que às vezes a gente não está muito antenado, muito ligado, muito íntimo na palavra, né? Mas a Bíblia, ela deixa bem claro que vai ter tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de plantar e tempo de colher. E nessa experiência, né, de luto, a segunda lição que eu aprendi foi que, por mais que você tenha fé, por mais que você esteja tendo intimidade com Deus, por mais que você tenha um relacionamento com Ele, mas isso não vai impedir de você sentir dor. A fé, ela não vai garantir que você não vai passar por isso. Ela não vai garantir que você não vai se sentir perdida. Foi exatamente como eu me senti. Quando eu perdi meu pai, foi como se um chão saísse debaixo dos meus pés. E aí você pode falar, Kalene, mas você já tinha sua vida, você já era adulta, você já... Gente, não importa. Não é o chão no sentido de provisão. É o chão no sentido de alguém que você ama, que você sabe que te ama também. E fica aquele buraco, aquele vazio, né? E eu lembro, quando eu estava indo para lá, na verdade eu nem queria ir. Pra vocês entenderem, a gente morava, né, uns 400 quilômetros de distância entre a minha casa e a dele. E eu tinha acabado de começar no trabalho, estava no segundo dia de trabalho, eu acho. E aí eu recebi a notícia no grupo da família. Diferente do meu avô, ele não estava doente. Ele foi atropelado. Ele tinha 60 anos, a gente tinha se falado no domingo. E eu não esperava aquilo. Como eu falei para vocês, a gente nunca está pronto, mesmo quando está doente, né? Mas quando é assim, inesperado, parece que a pancada é mais forte, porque te pega de surpresa. Inclusive, até escrevi um texto outro dia relatando, né, sobre como foi no domingo. Vou resumir aqui para vocês. Quando ele falou comigo no domingo, eu nem ia responder a ele.
Eu nem ia falar com ele, porque eu estava apressada, porque eu sabia que ele tinha bebido, e quando ele bebia ele ficava chato, né? Não sei se você tem algum familiar alcoolista, mas geralmente não é confortável você estar do lado de alguém que está embriagado. Mas, por sorte, eu espremi ali meu tempo e decidi falar com ele. Foi a última vez que a gente se falou. E no caminho, quando eu estava indo pro enterro, eu estava muito mal, muito mal. E eu pedi à minha pastora, pastora, manda um versículo para mim, manda alguma coisa que me traga conforto. Mas eu sei que naquela hora, na verdade, eu estava querendo uma explicação. Por quê? Porque existiam muitas promessas, existiam revelações, existiam promessas, existiam cenários revelados de algo futuro que eu nunca tinha contado para ninguém. Eu acho que eu só contei para minha mãe, porque eu confesso que eu mesma não acreditava naquilo. E aí eu não entendia, porque na minha cabeça, quando você tem uma promessa, quando você tem uma palavra, aquilo vai se cumprir, independente do que aconteça, independente de como seja o cenário atual, a circunstância. E aquilo me gerou uma crise. Eu tinha aceitado Jesus, assim, tinha começado a ter comunhão na igreja, fazia menos de um ano, eu acho, não, um pouco mais de um ano. Então tinha muitas coisas que eu não entendia, tinha muitas coisas que eu não tinha profundidade na palavra. Apesar de já vir lendo a palavra, né, mas você me acompanha aqui, você sabe que no início eu li como se fosse um livro comum. Isso muda muito, né? E aí eu demorei a assimilar aquilo, mas li alguns versículos e depois eu entendi, né, trazendo já para vocês, depois de algumas ministrações, de algumas palavras, de tentar buscar essa resposta, eu entendi que Deus ele tem um plano para a gente, um plano perfeito. Só que ele deu o livre-arbítrio para que nós decidíssemos. É a mesma questão de Adão e Eva. Quando Deus disse não tocar naquela árvore, ele podia simplesmente não ter colocado a árvore, mas ele deixou a árvore lá. E eles tinham uma escolha, obedecer ou não obedecer. E aí o que eu entendi? Eu entendi que o plano de Deus é perfeito. Existe a promessa, porque existe um desejo no coração de Deus para que a gente se renda a Ele. Só que Ele não obriga a gente. Então, eu entendi o porquê ali. Não é uma justificativa, mas eu entendi que a gente tem escolhas. E os caminhos que a gente escolhe, eles vão gerar frutos. No caso dele, ele foi convidado muitas vezes para conhecer mais esse Jesus. Ele tinha uma esposa que conhecia esse Jesus. Mas ele não quis se render. E ele fez a escolha dele. Eu não estou dizendo que uma coisa resulta em outra. Mas para viver as promessas, para viver os sonhos de Deus, a gente tem que obedecer a Ele. Tem que fazer o que Ele quer. E aí aquilo trouxe conforto para o meu coração, porque não dependia de Deus. Na cabeça de Deus, na cabeça, né? O plano dele era perfeito. Que ele vivesse em família, que ele fosse livre de todo o vício. Só que o alcoolismo falou mais alto. Infelizmente, levou ele. A terceira coisa que eu aprendi foi que o luto ele traz uma urgência. A gente sabe que ele vai existir um dia, mas a gente não costuma trazer isso para a nossa realidade.
né? Então, como eu falei, eu não ia responder a ele, porque na minha cabeça era só mais um dia que ele ia ligar. Em nenhum momento eu imaginei que era a última vez. Em nenhum momento eu imaginei que era o último momento que eu ouvi a voz dele. Então, eu aprendi que a gente não pode deixar para amanhã o amor, o perdão, obedecer a Deus. Porque a gente, na verdade, não tem esse tempo. Né? Lá em Tiago 4,14, ele fala que a vida é como uma neblina fina que se esvai. Então, a gente está aqui hoje, mas pode ser que a gente não esteja amanhã. Então, eu aprendi isso. Eu já vinha, na verdade, tentando absorver isso, é tanto que, assim, eu tive uma relação muito difícil com meu pai, mas eu decidi perdoar, decidi amar e decidi viver o que eu tivesse que viver com ele. E a gente pôde ter momentos bacanas de pai e filho. E eu queria fazer um parêntese aqui para falar sobre, reforçar, na verdade, um ponto. Eu conheci uma pessoa que perdeu o pai dela também, e ela estava muito revoltada, porque na cabeça dela foi Deus que tirou o pai dela. Na cabeça dela não tinha outra explicativa, não tinha outra justificativa. Então, ela se revoltou contra Deus. Só que é como a gente falou, o plano de Deus, a vontade dele, na verdade, é boa, perfeita e agradável. Não tenho como culpar Deus por coisas que acontecem aqui. Tudo está no controle dele. Mas eu só preciso confiar e entender que há propósito. E entender também que nós temos o poder da escolha. E essa é a quarta lição que eu aprendi com o luto. O poder da escolha. E quando eu escolho obedecer a Deus, quando eu escolho a vida, quando eu escolho construir uma vida de fé, construir uma intimidade com Ele, eu, na verdade, eu estou construindo a vida eterna. Né? Jesus disse, eu sou a verdade e a vida. Quem me segue terá a vida eterna. Então, além dessa vida que a gente vive, né, existe uma outra vida. E eu tenho o poder de escolher. Eu posso escolher se eu vou ter uma vida eterna, se eu vou construir uma vida eterna, ou se eu vou construir uma morte eterna. Esse poder de decisão é meu. Esse poder de decisão está comigo. Né? Então, se você hoje está sentindo essa dor, não culpe a Deus. Não queira entender, não queira justificativas, não queira explicações. Só entenda que nele você pode confiar. E aí um versículo, eu quero encerrar com esse versículo, que ele me fortaleceu muito. Eu vou ler até na íntegra, para não correr o risco de eu esquecer. Está lá em Romanos 8, 38 e 39. Eu vou resumir um pouquinho. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, e aí ele fala várias outras coisas, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, apesar da dor, apesar de ficar prostrada, durante uma semana eu não existia, eu vegetava. Mas o Espírito Santo me levantou, pegou na minha mão e me ajudou a continuar. Não foi sozinha. Não fui sozinha, gente. Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer sozinho. Mas o Espírito Santo, que é o nosso consolador, nosso ajudador, ele está disponível para nos ajudar. E naquele momento de dor em que ele segurou minha mão, eu pude me levantar e decidir criar vida através desse luto. Decidi criar vida quando eu decidi me levantar e continuar a vida que ele me deu. Decidi criar vida quando eu decidi também
alertar as pessoas sobre o quão mal o alcoolismo é, alertar as pessoas de que o álcool é uma droga. O álcool, ele não é algo bom que deve ser cultivado, pelo contrário. A Organização Mundial de Saúde, ela já aboliu até aquela história de tomar uma dosezinha por dia, não existe benefício. Pelo contrário, só existe malefício. Então, eu escolhi fazer dessa dor trazer vida. Eu escolhi continuar confiando em Deus, entendendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e colocando a minha vida nas mãos dele, e crendo que com ele eu vou construir uma vida eterna, porque Cristo trouxe a ressurreição. Cristo veio para que a gente pudesse ter direito a essa vida eterna. E é isso que eu quero cultivar. Se esse vídeo te edificou, compartilha com mais pessoas e deixa aqui nos comentários o que você já aprendeu com a dor, o que você aprendeu no seu luto. Eu quero ouvir sua história.